Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O sócio-diretor da Pantalica Partners, Salvatore Milanese, comentando sobre as linhas de crédito subsidiadas pelo PEAC, Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. O CEO da Money Invest, Marcos Travassos, falando sobre crédito digital. A visitação pública do navio veleiro Cisne Branco, construído para celebrar os 500 anos do descobrimento do Brasil, realizado no Cais da Marinha, sede da Capitania dos Portos de São Paulo. E nesta semana, o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o empresário especialista em inovação, Walter Piaratini. Fique conosco. O navio veleiro Cisne Branco da Marinha do Brasil chegou ao Porto de Santos, no litoral de São Paulo, na quarta-feira, dia 5 de outubro, e ficou aberto para visitação até ontem, sexta-feira. A visitação pública ao navio fez parte das comemorações do bicentenário da independência do Brasil. De acordo com a Marinha, o Cisne Branco ficou atracado para oferecer aos moradores e turistas da região a oportunidade de conhecer a operação da Marinha, estimular a importância da mentalidade marítima e a preservação das tradições navais. O navio, construído para celebrar os 500 anos do descobrimento do Brasil, representa o país em eventos nacionais e internacionais e é usado para o treinamento dos militares. Ele também exerce funções diplomáticas e de relações públicas. O Cisne Branco é o terceiro navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil. Por ocasião da largada da regata internacional comemorativa dos 500 anos do descobrimento do Brasil, percorreu a rota do descobrimento de Portugal ao Brasil. Foi incorporado às Forças Armadas em 9 de março do mesmo ano. O Cisne Branco também esteve participando das comemorações cívico-militar em 7 de outubro, mês de aniversário da aeronáutica, no ICS. Olá, caros amigos do SIMP, aqui é o Salvatore Milanese, sócio fundador da Pantalica Partners. Hoje gostaria de falar com vocês sobre recursos subsidiados que o governo, através do BNDES, coloca à disposição de você, empresário médio e pequeno. Vocês se lembram que em 2020, devido à pandemia, o governo colocou à disposição uma série de ferramentas, entre os quais redução dos impostos, redução eventualmente da contribuição social na folha, enfim, para ajudar os empresários que estavam passando por maus bocados durante a pandemia. Também naquela época foram colocados à disposição recursos do governo através do BNDES, bancos repassadores, para que dinheiro fluísse nas médias empresas e nas empresas grandes a taxas subsidiadas. Mas, como vocês sabem, depois da pandemia, por causa do aumento da inflação e o incremento também da taxa de juros, estamos com uma taxa de juros básica de 13,70%, muitas empresas estão sofrendo, as margens se reduziram. Então, o governo, em preparação, obviamente, de uma ajuda necessária que a economia está precisando, coloca à disposição mais de 20 bilhões de reais através do BNDES. Através de uma medida provisória que recentemente foi colocada à disposição
essas empresas que faturam entre 300 mil e 300 milhões, então um amplo range, nós do Simples, empresários médios e pequenos, podemos entrar nesses benefícios, podemos bater na porta de um banco repassador, que é um banco comercial comum, e dizer que precisamos desse dinheiro. O que precisamos fazer? Obviamente, devemos ser uma empresa cuja a sede está no Brasil, temos que ter o faturamento, como dissemos, entre 300 mil reais e 300 milhões, e minimamente temos que ter a contabilidade, os números gerenciais em ordem. E garantias. Garantias, 80% são fornecidas diretamente pelo Ministério do Tesouro, ou seja, pelo mesmo governo. E taxas de juros são subsidiadas, mas obviamente depende do risco de crédito que você, empresário, oferece ao sistema financeiro nacional. Como posso fazer para diminuir eventualmente a minha taxa de juros? A melhor forma é se preparar, significa organizar os próprios números, a própria contabilidade, e bater no Simp, por exemplo, ou em consultor especializado, no advogado de confiança de vocês, e verificar como procurar um banco repassador para estruturar essa linha. Tem mais. O prazo máximo para esse financiamento é de 60 meses e você pode se beneficiar inclusive de uma carência, significa que nesse período de carência você não paga o principal, que pode ir de 6 meses a 12 meses. Então, se você precisa de capital de giro, se você precisa de dinheiro para investimento em um novo galpão, para reformar o galpão, para reformar máquinas, pode pegar esse dinheiro, alongar até 60 meses e até se beneficiar de uma carência que vai de 6 a 12 meses. Então, empresário, aproveite, porque 20 para mais bilhões, acho que são em torno de 25 bilhões, vão desaparecer imediatamente no nosso sistema de empresas, porque parece muito, mas tem muita necessidade de financiamento e de realongamento, de refinanciamento da dívida no Brasil. Então, boa sorte, estamos à disposição no e-mail smilanese@pantalica.com.br, caso você tenha dúvida. Mas se lembre também de bater na porta do Simp pedindo mais informações a respeito. Até a próxima. Oi pessoal, aqui é o Marcos Travasso, eu sou cofundador e CEO da Money Money. E é um super prazer falar novamente para os amigos do Simp. Eu queria falar para vocês hoje sobre o crédito digital, mas para falar de crédito digital é importante que todo mundo saiba que hoje só 5 bancos cobrem mais de 80% do crédito no Brasil. Isso é muito ruim para nós empreendedores que precisamos de crédito para que a gente consiga fazer nossas empresas crescerem e se desenvolverem. Mas o crédito digital é uma alternativa a esse sistema financeiro velho, arcaico, que hoje, de novo, só tem 5 atores trabalhando o crédito em todo o território brasileiro. Mas é muito importante que todo mundo saiba que os birôs de crédito, os grandes birôs que avaliam o crédito das pessoas, que pegam todos os dados que a gente produz, pagando contas, pagando em atraso, pagando no vencimento, eles são utilizados para que seja construído um score ou um rating de cada pequena empresa ou até mesmo das pessoas físicas. Então, pessoal, é muito importante cuidar do seu rating, cuidar do seu score. Se você não conseguir pagar uma conta em dia, é preferível você negociar com o seu fornecedor uma prorrogação e não deixar ficar vencido. Por quê? Você paga multa, você paga juros e, pior de tudo, isso vai manchar os seus scores e isso, sem dúvida nenhuma, vai prejudicar a tua empresa na hora de tomar crédito, prejudicar na concessão do crédito e também no preço da operação, na taxa de juros, que nós sabemos que a gente está vivendo um período de altas taxas de juros. Então, todos nós, empreendedores, pequenas empresas, a gente tem que entender, existe hoje o crédito digital como uma grande alternativa para que a gente consiga tomar crédito nas nossas empresas, mas a gente precisa mudar um pouquinho aquela postura que tínhamos quando o crédito era só com os bancos comerciais, aquela coisa de ir na agência falar com o gerente. Esse crédito digital ele é um crédito escalável, então ele precisa contar com muita tecnologia, com Big Data e com todas as informações que esses sistemas conseguem produzir a respeito da nossa qualidade enquanto devedores, da nossa qualidade enquanto tomadores de crédito. Então, não se esqueçam, as fintechs são uma grande alternativa para pequena e média empresa tomar crédito, crescer e se desenvolver.
mas precisa cuidar do seu score, precisa cuidar do que eles chamam de behavior de crédito, ou seja, o seu comportamento enquanto um bom pagador. Um abraço para todos vocês, espero uma próxima alternativa para conversar com todos. Valeu! Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Walter Piratiani. Ele é empresário, especialista em inovação. Saiba como isso pode afetar a sua empresa, aonde você consegue arrumar recursos e o que isso pode trazer de bom para os seus negócios. É um prazer tê-lo conosco. Satisfação, Dr. Cury, estar aqui no SIMP, trazendo duas boas notícias. Opa, boas notícias são sempre bem-vindas. Quais são as duas boas notícias? A primeira é que você, associado, é muito mais inovador do que acha que é. E a segunda é que tem dinheiro para financiar o que você já faz e não chama de inovação. Bom, que são duas boas notícias. Agora vamos traduzir o que é inovação. Boa, para que todos possam entender que estão fazendo, mas que não estão utilizando o que está disponível. Muito boa pergunta, Dr. Cury. As pessoas têm um certo receio, uma certa aversão à tecnologia e inovação. Mas, na verdade, não é nada assustador. Inovação não é coisa da NASA, lançar foguete para a Lua. Não. São aquelas melhorias que o empresário, que a indústria faz o tempo todo e que seus associados fazem, porque senão não estariam vivos. A maior prova de que eles fazem inovação é de que eles continuam crescendo, prosperando. Aliás, a inovação é um grande acelerador da prosperidade. Como é que as pessoas podem ter acesso a saber que o que eles estão fazendo é inovação? O conceito de inovação que está nos manuais internacionais da OCDE é muito simples. Sempre que você estiver fazendo alguma coisa, um produto novo ou significativamente melhorado para aumentar a sua competitividade, isso é encaixado como inovação. Portanto, aquela melhoria contínua, os Kaizen, os arranjos de máquina, de layout, tudo isso é inovação. Além disso, há inovação na gestão. Não é só inovação de produto ou de processo de produção, no caso da indústria. Tem a inovação na gestão. Por exemplo? Por exemplo, aplicativos, tecnologias simples que conseguem fazer o que o empresário mais gosta, reduzir custos. Hoje nós temos, por exemplo, a legislação do LGPD, o que significa necessariamente o aprimoramento na TI, nos sistemas de controle, etc. Isto é considerado inovação? Com certeza. Muita coisa do que a gente chama de TI é inovação. Muita coisa do que a gente chama de assistência técnica é inovação. Marketing, boa parte do marketing é inovação. O que acontece no Brasil é que por um excesso de humildade, a gente acaba chamando isso até de nomes feios, até de gambiarra, de trapizonga.
quando na verdade é uma inovação maravilhosa. E tudo isto tem linhas de financiamento em condições privilegiadas, privilegiadas em relação às taxas de mercado. Exatamente, essa é a segunda boa notícia. A gente não gosta muito de pagar imposto, mas é bom saber que os impostos voltam para nós, para a gente fazer mais inovação. Isso é natural, viu, doutor Cury? No mundo todo é assim. Claro. Os governos financiam o risco, a inovação, a tecnologia, porque isso traz prosperidade, traz emprego, traz desenvolvimento econômico. Mesmo porque a moeda, quando circula 6 vezes, ela volta integral para o governo. Então, ela tem um incentivo de financiar iniciativas produtivas. E aí, pode exportar mais, pode fazer muita coisa. Sim, que é essencial. Bom, então você tem inovações na área administrativa, você tem inovações na área produtiva, você tem inovações na área de marketing, você tem inovação nas mais variadas áreas? 4 áreas: processos de fabricação ou de produção, produtos que são lançados, que é mais comum, que todo mundo lembra de produto, mas não é só essa. Gestão, que você chamou de administrativa, e modelo de negócio, porque o mundo mudou muito e novos modelos de negócio apareceram, que também são inovação. Agora, quando se fala de pequenos negócios, você que nos traz muita alegria e orgulho em estar no nosso hub, a sua organização cuida disso? Cuida disso. Nossa organização cuida justamente do que o empresário industrial não tem tempo de cuidar. Quais são esses incentivos? Como é que se acessa esse dinheiro? Como é que se prepara um bom projeto e se apresenta um bom projeto, né? Quais são as melhores taxas que eu consigo? Em muitos casos, nos financiamentos, os juros são negativos, mas o bacana é que tem dinheiro a fundo perdido, tem dinheiro não reembolsável. Isso é milagre. Isso é música. Isso é milagre. Agora, como é que ele pode acessar? Se ele entrando no nosso hub, dizendo o que ele faz, a primeira consulta consigo é gratuita? Totalmente gratuita, a gente vai saber, vai entender e vai ajudar. Bom, mas vamos dar algum exemplo. Qual é o prazo de carência nas mais variadas linhas? Qual o prazo máximo de financiamento em condições normais que não seja a fundo perdido? Voltando então, a inovação é incentivada pelo governo porque ela traz prosperidade. Sim. Um padrão médio de um projeto de financiamento tem 4 anos de carência e 8 a 10 para pagar, com juros subsidiados. O que significa juros subsidiados? Juros de 4% ao ano, 5% ao ano, abaixo da inflação. Mais correção ou sem a correção? Não, somente isso. Fixo, valor fixo. Exatamente. Então vale a pena até tomar o dinheiro e aplicar. Claro, e continue investindo na empresa e no negócio. Agora, quando se fala de todos esses projetos, esses são projetos que aparentemente são complexos, a sua explanação, a sua orientação e o próprio empresário para entender que o que ele faz já é um motivo de ter acesso a essas linhas. Existe dinheiro disponível para isso? Esse dinheiro é do governo do estado, é do governo federal? Qual a origem desse dinheiro? Cada situação, cada realidade, nós vamos direcionar para a melhor solução. Existe dinheiro do Estado de São Paulo, que é a FAPESP, existe dinheiro federal, que é FINEP, BNDES, e existe a Lei do Bem. A Lei do Bem é a redução do seu imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido proporcionalmente ao que você fez de inovação. Então, cada real que você gasta num projeto que às vezes chama-se assistência técnica, sim, o governo devolve para você até 30 centavos, 25 centavos em média, se você prestar contas e mostrar que você está investindo em inovação. Ou seja, de 25% a 30% de redução nos impostos. Do que você gastou. Sim. Por meio do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido.
No mesmo ano, no ano seguinte? No mesmo ano, pode ser no mesmo mês. Se você paga imposto de renda mensalmente, você pode abater mensalmente. Então, a vantagem econômica é imediata. Imediata. Existem muitos projetos hoje em andamento no Brasil afora? Existem muitos projetos, mas muito menos do que deveria existir. Dr. Cury, para a Lei do Bem, que é uma lei que qualquer empresa, repito, qualquer empresa que esteja pagando imposto de renda seria candidata, portanto são centenas de milhares de empresas. Hoje, 3.500 empresas usam esse benefício. E apenas 3.500. Poderiam ser centenas Poderiam de milhares. ser 35 mil. Isso. A meta do governo federal é aumentar de 3.500 para 5 mil. Que ainda é nada. Que é nada. Nada. É pouco. Nada. Qual o valor médio desses projetos? Tem teto de Não, valor? não tem teto. Depende de quanto o empresário está investindo em inovação. E ele investe em inovação. Muita coisa do que se faz. Um exemplo, uma história muito simples. Uma fabricante de pneus tinha 70 pessoas que iam ao frotista, mediam lá o pneu, mandavam para a engenharia para poder mexer na composição dos polímeros e tal. Chamavam isso de assistência técnica. Sim. 70 pessoas, 70 carros. O senhor acha que isso é assistência técnica? Mexer no projeto do pneu em função do desempenho que ele está tendo nas provas externas? Não. Sim. Isso não, aparentemente não. Isso é P&D, pesquisa e desenvolvimento. Sim. Isso é inovação. Sim. Nós pegamos os 70 técnicos, os 70 automóveis, os 70 hotéis, os 70 alimentações, pegamos tudo isso e colocamos dentro do programa. Do dia para a noite. Chamava assistência técnica. Qual o prazo de aprovação de um projeto em média? Se for financiamento, 4 a 8 meses. Se for lei do bem, vai ser avaliado no ano seguinte ao uso. Mas isso é absolutamente seguro. Tanto é que nós estamos oferecendo, inclusive, um seguro para aquele empresário que tiver mais preocupação. Estamos oferecendo um seguro para ele se sentir absolutamente tranquilo. De performance? Um seguro para ele saber que vai ser aprovado o projeto que ele apresentou lá na frente. Porque ele já tomou o incentivo. Sim, claro. Como o senhor disse, é imediato. Sim. Né? Quando o projeto dele for avaliado o ano seguinte, a gente assegura que vai estar positivo. E no caso de financiamento, tem limite máximo? Não é Não, aberto? não tem limite não. Se for até 10 milhões é mais FINEP, acima de 10 milhões mais BNDES. Sempre sob o capítulo inovação. E para a confecção desse projeto, qual a média de duração? De tempo para confeccionar? Isso. Muito rápido. Nós somos muito craques nisso, estamos há 30 anos fazendo isso. Somos a primeira e mais especializada empresa de consultoria em gestão da inovação. Em 4 meses, 5 meses, nós estamos com tudo pronto. E é exatamente por isso que você está sentado aqui, falando com todos os empresários, assumindo compromisso, já baseado na tua história de sucesso e eficiência de trabalho. Aliás, parabéns e desejamos que todos possam ter acesso a essa iniciativa de inovação, desse trabalho, etc. Bem, nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Considerações finais. Primeiro, um agradecimento ao SIMP, né, por estar no Hub. Para nós é um orgulho, um privilégio ter acesso a você, empresário. E consideração final, não deixe dinheiro em cima da mesa. Essa é a única consideração que eu posso fazer. Você já faz inovação. Muita coisa do que você faz é classificável como inovação. Junte tudo isso. Se não quiser contratar, não contrate especialista, mas junte tudo isso e tome o seu imposto de volta por meio dos incentivos fiscais. E se você quiser acessar o site do SIMP, onde está incluído o Hub, acesse www.simp.org.br. Lá você terá acesso a essa maravilha da inovação e várias outras iniciativas. E o Hub existe para você juntar o seu problema com soluções como essas que você está participando agora aqui conosco. Economize sempre o seu dinheiro, maximize e tenha resultados cada vez melhores. Este é o nosso papel, juntar o problema às soluções.
A você, Walter Pierattini, nós queremos agradecer muito a sua participação, agradecer o conhecimento acumulado, transmitido e muitos projetos com muito sucesso, distribuindo alegria para todos. Para o governo por atingir as metas, para a iniciativa privada, para a sua organização, enfim, para a sociedade, porque tudo isso reverte para o bem maior que é emprego, redistribuição de renda via o trabalho. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!